Olá, moçadinha amiga, como vão? Espero que bem. Não esqueço de vocês não, estamos aqui. Vamos terminar o ano craques em lidar com números acompanhados de potência, hein? Que tal? Em especial as potências de 10, como os números escritos em notação científica, lembram? Então, já vimos as 4 operações com números acompanhados de potência. Lembramos, para somarmos ou subtrairmos números acompanhados de potência, qual é a condição? Lembram? As potências de todos os números têm que ser iguaizinhas, mesma base, mesmo expoente, aí fica fácil de somar e subtrair. Vamos recordar vendo exemplos. 2 vezes 10 elevado à terceira, que a gente fala 10 ao cubo, mais 5 vezes 10 à terceira, 10 ao cubo. Notem, as potências são iguais, mesma base, 10, e mesmo expoente, 3. Quando as potências são iguais, fica fácil, faz direto. Soma os números, 2 mais 5, 7. E copia a potência, 7, 10 ao cubo. Então, 2, 10 ao cubo, mais 5, 10 ao cubo, é 7, 10 ao cubo. Tranquilo. O mesmo vale para a subtração. E a base não precisa ser 10, pode ser qualquer base, desde que as potências sejam iguais, mesma base e mesmo expoente. Exemplo, 5 vezes 2 à quinta, menos 3 vezes 2 à quinta. Note que as potências são iguais, a base é 2, o expoente é 5, faz direto. 5 menos 3, 2. 2 o quê? 2 vezes 2 à quinta. Olha só. Então, depois vimos como multiplicar e dividir números acompanhados de potência de mesma base. Para multiplicar e dividir, só a base tem que ser igual. Os expoentes podem ser todos diferentes. Lembram das regrinhas? Na multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base, mantém a base, que é igual para todo mundo, e soma todos os expoentes. Lembram? Exemplificando. 3 vezes 10 à quinta, que multiplica 2 vezes 10 à terceira, 10 ao cubo, que multiplica 5 vezes 10 elevado a 2, 10 ao quadrado. Tá vendo? Essa conta envolve uma multiplicação de potências, olha só, de mesma base. Aí fica fácil. É só fazer o quê? Multiplica os números normalmente. 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2 é 6. Vezes 5 dá 30. Mantém a base, que é 10. E faz o quê? Faz o quê? Soma os expoentes. Ó. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Fica 30 vezes 10 elevado a 10. Olha só que fácil, não é? E na divisão de potências de mesma base, lembram? Quando dividimos potências de mesma base, subtrai-se os expoentes. Vejam, 8 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Como é que faz? Ó, repare que essa conta envolve potências de mesma base. Aqui no caso a base é 10. Como é que faz? Divide os números normalmente. 8 dividido por 2, mantém a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Né? Faz o primeiro menos o segundo, ou numa fração, de cima menos o de baixo. 5 menos 2, 3. 8 sobre 2 é 4. Então, o resultado é 4 vezes 10 ao cubo. Subtrai o expoente na divisão. É isso. Resumindo, então, na soma e na subtração de números com potências, as potências têm que ser todas iguais, mesma base e mesmo expoente. E na multiplicação e na divisão de potências de mesma base, na multiplicação, conserva a base e soma todos os expoentes. E na divisão, conserva a base também e subtrai os expoentes. Fechamos assim as 4 operações, mas trago novidades para vocês nesta atividade, porque senão não tem graça.
conhecendo algumas regrinhas simples que eu vou mostrar para vocês com números com potências de 10, dá para economizar tempo e evitar erros em muitas continhas. Vamos ver. Começando com os múltiplos de 10, que são números maiores ou iguais a 10, obtidos multiplicando-se por 10. 10. 10 é a mesma coisa que 10 elevado ao expoente 1. A gente sabe que quando a gente não escreve o expoente é 1. Então 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. 100. Então, 100 é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Então, a regrinha é muito simples. 2 zeros depois do 1, fica 10 elevado a 2. Mir. Mir, a gente sabe que é 10 vezes 10 vezes 10. E 10 vezes 10 vezes 10 é 10 elevado a 3, 10 elevado ao cubo. Fazendo direto, não tem 3 zeros depois do 1? Então, 1000 é igual a 10 elevado a 3. 10 mir. Vamos fazer direto. 10 mir. Ó, quantos zeros tem depois do 1? 1, 2, 3, 4. Então, 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a quarta. 100.000. 100.000 é 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 zeros depois do 1. Então, é 10 elevado a quinta potência. É assim que a gente faz rapidinho. E também tem os submúltiplos de 10, que são os números obtidos dividindo-se por 10. Por exemplo, 0,1, que é 1/10. Por que é 1/10? Porque é 1 sobre 10. 1 sobre 10, você pode escrever assim, ó, 10 elevado a menos 1. E pode fazer direto. Como tem uma casa depois da vírgula, o expoente fica negativo, e como é uma casa, fica menos 1. 0,01. Isso aqui é 1 centésimo. Por quê? Porque 0,1 é 1 sobre 100. 0,01 é 1 sobre 100. E 100 a gente sabe que é 10 ao quadrado, não é? Portanto, 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Logo, você poderia fazer direto. Tem duas casas depois da vírgula, então o expoente fica negativo. Como são duas casas, 10 elevado a menos 2. Vamos fazer direto? 0,001. O que é isso aqui? Isso aqui é 1 milésimo. A primeira casa é décimo, a segunda casa centésimo, agora é 1 milésimo. É 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. 1000 é 10 ao cubo, né? 1 sobre 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Olha só, 3 casas depois da vírgula, o expoente então fica negativo. Como são 3 casas, 10 elevado a menos 3. Vamos fazer direto? 0,00000001. Isso aqui é igual a 10 elevado a quanto? Como são casas depois da vírgula, expoente negativo. Menos quanto? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a menos 7. A ideia é fazer assim, fazer direto. Vamos fazer mais um exemplo? 0,0000000000001. Isso aqui é igual a 10 elevado a quanto? Como são casas depois da vírgula, o expoente é negativo. Menos quanto? Quantas casas? 3, 6, 9, 12. Então, 10 elevado a menos 12. Olha que fácil. Até aqui, vimos como escrever números na forma decimal, ou seja, que não tem potência de 10, reescrevendo-os utilizando potências de 10. 1000. Como são zeros depois do 1, o expoente da base 10 é positivo. Mais quanto? Como são 3 zeros depois do 1, mais 3. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Outro exemplo que nós vimos, 0,01. Como são casas depois da vírgula, o expoente da base 10 fica negativo. Menos quanto? Como são duas casas depois da vírgula, 10 elevado a menos 2. Isso é escrever números que estão na forma decimal usando potência de 10. Mas é muito útil também saber fazer o contrário, ou seja,
dado um número com potência de 10, saber reescrevê-lo na forma decimal, ou seja, sem a potência de 10. Olha só, vamos aprender com um exemplo. Olha esse número, 4,55 vezes 10 ao quadrado. Ele está escrito com potência de 10. Eu quero escrevê-lo na forma decimal, ou seja, sem a potência de 10. Como é que eu faço? É só andar com a vírgula. Olha só, como a potência de 10 tem um expoente positivo, mais 2, isso quer dizer que você vai andar com a vírgula para a direita. Quando o expoente é positivo, você anda com a vírgula para a direita. Quantas casas? Como aqui é 2, 2 casas para a direita. 1, 2. Então vai ficar 455. Olha como é fácil. Mais exemplo. 7,21 vezes 10 à quinta. De novo, você está multiplicando por uma potência de 10 com expoente positivo. Como é que eu sumo com ela e escrevo o número na forma decimal? É só andar com a vírgula. Como o expoente é positivo, é para andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? 5. Professor, mas só tem 2 números. Preenche com 0. Então vai ficar 7, 2, 1, 0, 0, 0. Tá vendo? Ó? A vírgula estava aqui, ó, depois do 7, andou 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. Então, 7,21 vezes 10 à quinta, em decimal, fica 721 mil. Não é fácil? Mais um exemplo. 3,145 vezes 10 à quarta. Como é que eu escrevo na forma decimal, sem a potência de 10? Está multiplicando por uma potência de 10, expoente positivo, então tem que andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? 4. 1, 2, 3. E como é que eu faço? Preenche com 0. Então vai ficar 3, 1, 4, 5, 0. Ó, a vírgula estava aqui, andou 4 para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, 3,145 vezes 10 à quarta, em decimal, fica 31.450. Então, quando o expoente é positivo, a vírgula anda para a direita. Então, quando o expoente for negativo, adivinha, a vírgula anda para a esquerda. Por exemplo, 11,2 vezes 10 a menos 2. Como é que eu escrevo esse número na forma decimal, sem a potência de 10? É só andar com a vírgula. Como o expoente da potência de 10 é negativo, tem que andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? Igual ao número do expoente. Como é menos 2, 2 casas para a esquerda. 1, 2, vai ficar 0,112. Pronto, escreveu na forma decimal, sem a potência de 10. É fácil. Vamos fazer mais exemplos. 9,333 vezes 10 a menos 5. Como é que eu escrevo na forma decimal? Tem que andar com a vírgula. Como o expoente é negativo, andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 5. Ah, mas só tem um número. Preenche com 0. Preenche com 0. Então vai ficar 0,0009333. Olha só, a vírgula estava aqui, não estava? Andou 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda, como tinha que ser mesmo. 10 a menos 5, 5 para a esquerda. Pronto, escrevi na forma decimal. Mais um exemplozinho. 0,13 vezes 10 a menos 2. Escreve na forma decimal, sem a potência de 10. O expoente não é negativo, a vírgula tem que dar para a esquerda, mas é 0, não tem problema. Quantas casas para a esquerda? 2, mas só tem um 0. Preenche com outro 0. Então vai ficar 0,0013. Olha, a vírgula estava aqui, andou 2 para a esquerda. Fácil, né? E para acabar, quando tem só a potência de 10 sozinha, para reescrevê-la na forma decimal, fica até mais fácil. Observem aí. 10 ao quadrado. Eu quero escrever 10 ao quadrado na forma decimal, ou seja, sem a potência de 10. Podemos pensar assim, 10 ao quadrado é o mesmo que 1 vezes 10 ao quadrado, porque multiplicar um número por 1 não muda nada. Como é que eu escrevo 1 vezes 10 ao quadrado na forma decimal? Lembra que a gente viu? Tem que andar com a vírgula.
Quando o expoente do 10 é positivo, tem que andar com a vírgula para a direita. Quantas casas aqui no caso? 2. A vírgula está aqui, ó, depois do 1. Ela tem que andar 2 para a direita. Preenche com 0. Vai ficar 100. Tá vendo? A vírgula estava aqui, depois do 1, andou 2 para a direita. 1, 2. 10 ao cubo. Como é que fica na forma decimal? 10 ao cubo é o mesmo que 1 vezes 10 ao cubo. Para escrever na forma decimal, tem que andar com a vírgula. Como o expoente é positivo, para a direita. Quantas casas? 3. A vírgula está aqui, depois do 1. Tem que andar 3 para a direita. Preenche com 0. Vai ficar 1, 0, 0, 0. Olha, a vírgula estava aqui. 1, 2, 3. 10 à terceira, 10 ao cubo é 1000. 10 à quarta. 10 à quarta é 1 vezes 10 à quarta. Tem que andar a vírgula para a direita, porque o expoente é positivo. Quantas casas? 4. Preenche com 0. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 10.000, olha. 1, 2, 3, 4. É que a gente faz direto, né? Como é que é a regrinha? Ó, quando o expoente é positivo, da potência de 10, fica 1 com zeros do lado. Quantos zeros? Igual ao expoente. Quando o expoente é 2, fica 1 com 2 zeros do lado. Quando o expoente é 3, 3 zeros ao lado. Quando é 4, 4 zeros ao lado. Portanto, 10 à quinta, como é que fica em decimal? Fica 1 acompanhado de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 10 à quinta é o mesmo que 100.000. 10 elevado à sexta é 1 acompanhado de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 10 à sexta é 1 milhão. E assim por diante. Sei lá, 10 elevado à 15ª potência. Como é que fica em decimal? Fica 1 acompanhado de quantos zeros? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha que legal, né? 10 elevado a 15 e em decimal fica assim, ó. Então, quando o expoente é positivo, é só colocar 1 acompanhado de um número de zeros igual ao expoente. Fica bem rápido, né? E, professor, e quando o expoente é negativo? Então, vamos ver. Quando o expoente da base 10 é negativo, 10 a menos 1, por exemplo, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. Como é que eu escrevo esse número na forma decimal, sem a potência de 10? É só andar com a vírgula, como a gente já viu. Para a direita ou para a esquerda? Então, como o expoente é negativo, tem que andar para a esquerda. Quantas casas? Uma. Então, a vírgula está aqui, tem que andar uma para a esquerda. Então, vai ficar 0,1. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Para escrever em decimal, tem que andar com a vírgula. Como o expoente é negativo, para a esquerda. Quantas casas? 2. A vírgula está aqui, depois do 1. 2 para a esquerda. 1, 2. Preenche com 0. Vai ficar 0,01. 10 elevado a menos 3. Como é que fica? Então, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. Para escrever em decimal, tem que andar com a vírgula para a esquerda, porque o expoente é negativo. Quantas casas? 3. 1, 2, 3. Preenche com 0. Vai ficar 0,001. Tá vendo? A vírgula estava aqui, ó, depois do 1, andou 3 para a esquerda. 1, 2, 3. Então, 0,01 é 10 a menos 3. E a gente faz direto, acaba decorando, né? Quando o expoente é negativo, a gente já sabe que são casas depois da vírgula. Quantas casas? Igual ao expoente, né? E a última casa sempre tem o número 1. Então, olha só, fazendo direto, 10 a menos 4, como é que fica em decimal? O expoente é negativo, então é depois da vírgula. Quantas casas? 4, mas a última tem que ser 1. Então vai ficar 0,001, tá vendo? Ó? 4 casas depois da vírgula e na última casa tem o número 1. 10 a menos 7, como é que fica em decimal? Bom, o expoente é negativo, já sei que é menor que 1, né?
está depois da vírgula. Quantas casas? 7. E a última casa tem que ter o número 1, não pode ser só 0, né? Porque 0 não é igual a 10 a menos 7. Então vai ficar 0, 0, 0, 0, 0. Ó, 6 zeros, como são 7 casas, na última coloca 1. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. 10 a menos 7 em decimal fica assim. E para encerrar, sei lá, mais um exemplo, 10 a menos 11. Olha, 10 a menos 11, como é que fica em decimal? Vai ficar depois da vírgula, 11 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na última, coloca 1. Então, 10 a menos 11 em decimal fica assim. Simples, né? Como eu falei, é muito útil saber fazer isso também. Ou seja, dado um número com potência de 10, saber reescrevê-lo na sua forma decimal, ou seja, sem a potência de 10. É isso. Gostaram? Agora precisa praticar, treinar. E para isso tem os exercícios que eu propus para vocês fazerem. Eles estão todos lá no documento que eu escrevi para esta atividade. Façam todos eles. Dúvidas? Quem estuda tem dúvida. Vocês podem me escrever sempre. Porém, melhor, vocês podem participar nessa sexta, à 1 da tarde, do nosso encontro aula ao vivo. Lá você pode perguntar, dar sua opinião. É na sua turma no Classroom. Clica lá, é para vocês participarem mesmo. Deem um joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal do Memeco, que sou eu, e importante, continuem se protegendo. Continuem se cuidando, porque a pandemia não acabou. Porque a vacina ainda não chegou. Até sexta, moçadinha. Tchau!